o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje estamos falando sobre os agentes da natureza. Sebastião já estava trazendo uma clareza um pouco maior para a gente sobre esse assunto. E eu perguntei, dentro de tudo que ele estava falando, se esta é a maneira como devemos, então, conduzir esses estagiários. Isso mesmo? Já que você está falando, vamos trazer um pouco para dentro do nosso cenário. Então, na questão 21 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a matéria é uma criação ou ela existe desde sempre ou de toda a eternidade. Então, sabe-se naquele momento, ou fica-se sabendo, que ela é uma criação. Só Deus existe de toda a eternidade. E na questão 22, então, ele pergunta, que definição podeis dar da matéria? Ou melhor dizendo, a matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? Ele falou, a matéria que você conhece, sim, mas não a matéria sutil, que é a base desta, que estás longe de conhecer. Então ele retira o que sabe, já que sábio é aquele que reconhece a própria ignorância, e pergunta de novo, que definição podeis dar da matéria? Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual ele se serve ao mesmo tempo do qual exerce uma ação. Ela é o agente e o intermediário simultaneamente. Hoje vemos em nós, já que somos natureza também, o agente e o intermediário é o perispírito. Porque ao mesmo tempo o perispírito agencia elementos antes do corpo físico para a construção e reorganização do próprio corpo físico. Hoje vemos que o corpo físico está dentro do perispírito. Antes dele existe o duplo etérico, o que nós chamamos de composto de princípios vitais e fluido vital. O fluido vital já está na dimensão do físico, recebendo o físico dentro deste fluido, e após o corpo físico está a energia vital. Então, antes do corpo físico, o princípio vital. Após o corpo físico, a energia vital. E o corpo físico está mergulhado nesse oceano de fluidos, no qual nós chamamos de fluido vital. E esses agentes, agora em nosso perispírito, porque eles formam a base estrutural do nosso perispírito e do nosso corpo físico, vão agenciar os elementos para a geração da vida em nosso corpo e, ao mesmo tempo, para a promoção e manutenção da vida. Na natureza como um todo, entre um reino e outro, se o reino vegetal fazer a petição para alguém agenciar elementos para que ele possa se nutrir ou se constituir, elementais responsáveis por este reino que nós chamamos de ectofitoplasma, que é a consciência organizadora do reino vegetal, ela vai estruturar com os elementos gerenciadores do reino mineral, que nós chamamos de ectomineroplasma, a consciência organizadora das essências minerais, e trazê-las para o cenário vegetal. Assim, se for o reino animal, onde a consciência organizadora desse reino é o ectozooplasma, ela vai convidar os estágios anteriores para trazer essas essências. Quando nós falamos de essências, são os seres que gerenciam os elementos daquela forma. Quando eu falo, eu estou convidando as essências do vegetal através da seiva, ali está presente as consciências que organizam a planta como um todo. Então, os elementos mais nobres que tem naquela planta estão vindo para o corpo humano para gerenciar as essências semelhantes ao reino vegetal, porque nós temos o reino vegetal em nós, aqui no nosso cenário. E assim em todas as frequências da natureza. Então, grosso modo, falamos assim, nós podemos ir minuciando para facilitar a compreensão. Até isso que você falou, a questão dessas essências. Então, não que necessariamente a gente tenha que matar a forma para ter esse acesso, extrair essa essência. Isso mesmo? Eu fico admirado com outro espírito, às vezes de boca aberta, porque de repente você lê um parágrafo de Joana de Anjos e fala, mas eu vou gastar 1000 encarnações para entender esse negócio. Quando ela fala na obra O Ser Consciente, e você, já que você ganhou a obra, estude. Ela fala que nós somos constituídos de essências e de substâncias. As essências são as diretrizes, as leis. Coloco com as minhas palavras para facilitar. As substâncias são as que determinam o comportamento, são as partes periféricas. Então a essência vem do âmago do ser, a substância dos seus comportamentos ou dos seus veículos de expressão. E nós vemos que tanto as essências, que são as unidades componentes das virtudes, quanto as substâncias, os elementais que gerenciam os comportamentos, fazem parte desse cenário que nós chamamos de espírito ou do eu integral.
Ok. Então, dentro disso, dessa explicação que você está trazendo, Sebastião, então, qual a relação dos elementais com a força mecânica que rege os minerais, com a sensibilidade nos vegetais e com os instintos nos animais? Elementais conversando com elementais, porque a força mecânica que rege o mineral são os elementais que nós chamamos de ectomineroplasma. A sensibilidade dos vegetais é o ectofitoplasma. Os instintos dos animais é o que nós chamamos de ectozooplasma. Então, a essência consciencial desse reino. Então, o ápice da consciência mineral é o que nós chamamos de força mecânica que atrai, repulsa, gerencia os elementos. O ápice do reino vegetal, se assim podemos dizer, porque eu mudaria hoje, porque eu já falei isso várias vezes, hoje o ápice do reino mineral não é mais a força mecânica, mas sim a sensibilidade. A força mecânica está no início e até num campo intermediário, ele já culmina o seu processo de evolução com a sensibilidade. A água, por exemplo, é um dos seres mais sensíveis que eu conheço. O vegetal começa com a sensibilidade e termina com os instintos, porque já são plantas instintivas, já têm características animais. Os animais começam com os instintos e terminam com a inteligência, e hoje não mais só inteligência, sentimentos e emoções muito afloradas, parecendo já com o humano, para aqueles que não conhecem o pré-humano. O pré-humano, que deveria culminar ou começar com a inteligência, com os instintos, ele começa com a inteligência e termina com a razão. E o humano começa com a razão e terminaria com a intuição, que é o caminho inicial para o anjo. Muito interessante esse traçado que você está fazendo. E assim, nesse sentido do que você fala aqui, o ápice, né, então, de um elemento, né, de um estágio evolutivo ao outro, então quando ele chega nesse ápice, ele já está chegando no que seria o inicial dessa etapa seguinte, né? Me fez lembrar em programas anteriores, quando você citou aquele trecho onde fala aprender a ler, a abrir, né, o livro oculto em vós. Então, que esse livro oculto sempre é essa escala seguinte. Então, de alguma maneira, tem alguma relação com isso? Exatamente. É aquela frequência, aquele elan que Allan Kardec mostrou que haveria ainda entre um reino e outro. Então, esse mecanismo entre o reino mineral e o vegetal seria a sensibilidade. Entre o vegetal e o animal seria o instinto. Entre o animal e o pré-humano seria a inteligência. Entre o pré-humano e o humano seria a razão. Entre o humano e o anjo seria a intuição. São reinos, a intuição é um reino, o instinto é um reino, a inteligência é um reino, a sensibilidade é outro reino e assim sucessivamente. Então, mas não necessariamente por estarmos neste reino humano, por já estarmos na forma humana, já estamos neste estágio da inteligência para a intuição. Então, em que grau que normalmente, a gente olhando a sociedade em geral, como que a gente poderia se classificar? Às vezes eu me percebo como um mineral, principalmente a água, qualquer brechinha eu estou querendo sair fora da situação. Às vezes eu me sinto como um vegetal, quase que um parasita, aquele que abraça o outro como se estivesse fazendo um carinho e depois mata o outro para ficar com a essência. Às vezes me sinto como um animal, atacando alguém, mordendo, ferindo. Às vezes me sinto como um ser virtual, um pré-humano, que eu faço com que o outro não me enxergue e na calada da noite eu faço algumas brincadeiras, algumas coisas descorteses. E às vezes me sinto como um humano apenas na forma, mas me comportando com vários seres da retaguarda. E às vezes tem momentos que me percebo, será que sou eu mesmo? Parecendo um anjo, sem asas ainda, sem penas, não sei se anjo tem penas ou asas, brincadeirinha, mas me percebo com atitudes angélicas, me preocupando com o meu semelhante e às vezes dispondo-me até a entregar a minha vida em favor do meu semelhante. Então nós temos todos esses seres dentro de nós. O ideal, segundo Gustave Gelei na obra O Ser Consciente, é que a atitude a ser tomada deveria ser gerenciada pela personalidade mais moralizada existente em nós. Então, a essência de nossa consciência deveria estar no comando, mas nem sempre é a essência, a consciência do espírito imortal que está no comando. Às vezes é a essência do corpo, ora a essência da emoção, do instinto, da sensação, mas o ideal seria a essência do amor incondicional a comandarmos a nossa realidade. Aí, felicidade total. E o que nos faz, então, muitas vezes transitar
entre esses estágios dentro de nós e que às vezes não nos reconhecemos pelo grau de evolução que nos sentimos e às vezes por nos sentirmos com atitudes e comportamentos às vezes muito primários. O que faz esse transitar dentro de nós? Começa também pelo nosso pensamento? Tudo começa no pensamento, como nós já vimos com vários autores. Ali está o comando. O pensamento é uma expressão da consciência que pode ser da nossa essência ou de estados primários. Porque quem convida a mente a pensar? Porque quem pensa é a mente. Ela que trabalha esse organismo, esse mecanismo. Mas quem pode estar convidando esse pensamento a estruturar-se é uma emoção, que vai dar a ele a qualificação. Pode ser um instinto. E isso está mais para o perispírito, para o corpo, do que para a consciência. Mas se for algo nobre que visa o bem de todos, como eterno princípio, aí sou eu, a consciência, que estou expressando algo em forma de pensamento que vai culminar-se num estado da inteligência intelectiva, emotiva ou espiritual, a depender do que pretendo. Eu preciso conhecer-me para saber quem é que está pensando. É o meu estômago, baseado na fome, porque nós achamos que é o estômago que pede comida, ou realmente é o meu olfato que está registrando, o paladar percebendo alguma coisa, está convidando-me a pensar no macarrão, na cebola, no abacaxi, na pimenta, no bife, e está convidando-me a trazer esses seres para acalmar ou para trabalhar naqueles estados que precisam organização nesse cenário. Ok. E falando aqui então sobre os agentes da natureza, você também pode ser um agente colaborativo dentro do Clube Amigos da Boa Nova. É só você ligar para 0800 12 18 38 e também se associar e fazer parte, né? Como ser um agente colaborativo, como eu disse, né, Sebastião? Ser uma essência que gerencia a consciência, chamada TV Mundo Maior, ou ser uma substância que vai fazer parte do nosso comportamento por aqui. Isso aí. Então vamos para o intervalo, voltamos já e continue conosco. Thank you.